Aleluia. Aleluia. Nosso grupo de música aqui ontem conduziu o louvor no Verbo da Vida Zona Norte, na conferência Line Up. Tempo poderoso, um louvor poderoso para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E nesse fim de semana, nesse tempo, nós comemoramos a Páscoa. E a Páscoa é a comemoração do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus. Nós só podemos comemorar isso, nós só podemos celebrar isso, porque nós celebramos a ressurreição dele. Mas a Páscoa em si é a celebração da morte, é a celebração do sacrifício. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso, e você vai entender por que nós podemos celebrar. Mas sabe quando é que você comemora? Quando você entende que era para ser você morrendo. Quando a gente entende que era para sermos nós morrendo, a gente comemora. Porque a gente sabe que foi uma morte de sacrifício. É um comércio em cima do sacrifício perfeito do nosso Senhor Jesus. Um ator que faz o papel de Jesus, há alguns meses fez o papel do diabo, fazendo um espetáculo. Inclusive chamam do espetáculo da paixão de Cristo. Não, eu não vou para esse espetáculo. Simplificar, mostrar o que foi o sacrifício. A gente vê um momento onde está Barrabás e está Jesus, um prisioneiro, libertar um. Então a gente tem aqui Barrabás, que a cruz foi feita para Barrabás, inclusive Jesus morreu no lugar dele, na cruz que era dele, e era maior do que Jesus. Fica Jesus, solta Barrabás. E a gente olha e diz, que absurdo. E de fato é um absurdo. Mas sabe que Barrabás simboliza a gente? Talvez você não olhe para Barrabás do mesmo jeito a partir de hoje, se você ainda não tinha pensado nisso. Em que é dada a escolha, e o povo decide crucificar Jesus. Na verdade, Deus havia decidido crucificar Jesus. Não foi o povo que matou Jesus, foi Jesus que se entregou pelo povo. E a gente vai passear um pouco pelas Escrituras, e é um desafio que a gente está tentando trabalhar aí o tempo da pregação para enxugar um pouco. E hoje, a cena, enfim, que foi o começo do filme. Rapaz, eu acho que Você entendeu, não foi? Aqui a gente vê o Deus em forma de homem, o Deus em figura humana, sendo morto em uma cruz e dizendo, está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Se alguém não conhece a história e vê essa cena, e vê o Deus poderoso, todo-poderoso, perfeito, Criador dos céus e da terra, o próprio Jesus, que é a palavra encarnada, que estava desde antes da criação, e que a Bíblia também diz que ele foi, e nós sabemos o que está acontecendo agora como um presente. Mas para Deus, Deus ele é eterno, e ele está acima do tempo. O futuro para Deus já é passado. Antes do mundo ser criado, Deus já sabia que o homem iria o trair, iria o desobedecer, iria cair, e ele iria enviar o seu próprio filho para morrer pelo homem, para resgatar o homem. Eu acho que qualquer um de nós desistiria de criar o homem. Se eu vou criar alguém para ter comunhão com ele, mas essa pessoa vai me trair, e eu vou enviar o meu filho, meu único filho, para morrer por eles, para os resgatar. Mas Deus, ele fez isso. E ele, a partir do versículo 6, na versão NVT. Vai dizer assim, a mulher viu que a árvore que estava com ela, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois foram abertos, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira para cobrir-se. A gente vai ver no versículo. Deus disse, olha, coma de todas as árvores do jardim, mas apenas dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer.
porque certamente no dia que você comer, você vai morrer. Então Satanás chegou através da serpente e disse: olha, não é bem assim não, se você comer, você vai ser igual a Deus. Mas você sabe que nós já éramos iguais a Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1 e 2, quando está tendo a criação, Deus manda a terra produzir árvores. Deus manda o mar produzir peixes. Então a terra começa a produzir árvores porque Deus falou, porque Deus mandou. O mar começa a produzir peixes porque Deus mandou, porque Deus falou. E Jesus está em operação aí nesse momento, porque Jesus é a palavra de Deus em operação. Lá em Hebreus 1, a partir do versículo 1, vai dizer que Deus sobre todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, a partir de Jesus, a partir do Filho, todas as coisas foram criadas e pelo qual também fez o universo. Então o universo foi formado, foi criado pelo Filho, por Jesus, entrando em operação a partir da palavra que Deus liberava. Então Jesus estava na criação. Então chega um momento, Deus, olha, produz o mar produza peixe, a terra produza árvores. Depois de criar as coisas, ele disse, agora, aí reuniu Deus, a Trindade, e ele disse, olha, agora nós vamos fazer o homem à nossa imagem. O peixe vem do mar, é produzido pelo mar. A árvore vem da terra, é produzida pela terra. Inclusive, se você tiver uma terra, se você tiver um quintal, se você não fizer nada, vai nascer alguma coisa ali. Vai nascer um mato ali, porque é da natureza da terra fazer brotar vida ali. Fazer brotar árvore, brotar mato. É da natureza. Porque foi assim desde a criação. Então Deus disse, façamos nós agora, o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então formou Deus do pó da terra o homem, mas o homem foi criado nele. Ele foi formado na terra, mas foi criado nele. O homem não é o pó da terra, o homem foi formado. O pó da terra é a casa onde o homem habita. Você não é a sua casa. Por mais que alguém passe e diga, olha, aqui mora Guilherme. E eu estou falando de Guilherme Mocó, porque ele mora numa casa mesmo ali. Então passa aqui, mora Guilherme. Mas a casa não é Guilherme. A casa é o lugar onde ele habita. Chega um momento que ele sai de casa para vir para a igreja, por exemplo. Ele é um menino santo. Vive na igreja. Então ele saiu. Então alguém passa e diz, olha, Guilherme está aqui. Não, Guilherme está aqui. Lá está apenas a casa. Esse corpo que você vê não é a tua pessoa, não é quem é você. É a tua casa. Você é um espírito semelhante a Deus, criado em semelhança de Deus. Mas para estar conectado com Deus, era necessário obedecer a Deus. Quando o homem pecou, ele foi desligado. Deus disse, no dia que você comer, você vai morrer. Então ele comeu e permaneceu vivo. Como? Ele permaneceu vivo. Ele morreu espiritualmente. Ele foi separado de Deus espiritualmente. Só que ele deveria também morrer fisicamente. E nesse momento entrou a morte. Só que houve uma substituição. No lugar de o homem morrer fisicamente, quem morreu foi um animal. Você entende que Deus não criou a pele de animal? Ele matou o animal para cobrir o homem. Ou seja, houve um sacrifício, houve uma morte de um inocente para pagar o preço pelo pecado, pelo erro de alguém que era culpado. Essa é a primeira figura de Jesus. A primeira figura do sacrifício de Jesus acontece aqui em Gênesis no capítulo 3. Quando um animal inocente, quando alguém inocente veio, apareceu, disse, olha, quem te fez saber que estavas nu? Comesse do fruto que eu te ordenei que não comesse? Ele disse, foi a mulher que tu me destes. E você conhece aquela história. E Deus vai e diz a consequência do pecado. Disse, olha, mulher, agora você vai sofrer no parto. Homem, agora você vai ter que suar para produzir. Não vai ser fácil produzir como era até hoje. Mas serpente, simbolizando Satanás. Satanás, olha, vai nascer um descendente dela que vai esmagar a tua cabeça. E ele já se referia a Jesus como um descendente do homem, mas que na verdade seria Deus encarnado no homem para nascer, para pagar o preço pelo pecado e tirar esse domínio que Satanás passou a ter. E esmagar a cabeça. Esmagar a cabeça quer dizer quebrar a autoridade. Esmagar a cabeça de Satanás. Mas em todo o Antigo Testamento, como houve essa separação, o sumo sacerdote, quando se estabeleceu a lei
e o sumo sacerdote era um representante de Deus para o povo. É como se fosse, entenda, é diferente no Novo Testamento, como se fosse um pastor, alguém que está à frente do povo para simbolizar Deus. Mas você sabe que no Novo Testamento você pode ter acesso livremente a Deus. Deus habita dentro de cada um de nós. Nós não temos um representante de Deus. Por mais que nós façamos esse papel de sacerdote, mas você pode entrar livremente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e encontrar graça para socorro em ocasião oportuna. E a gente vai ler um texto como esse. Mas no Antigo Testamento não, existia um representante. E esse representante, ele entrava no lugar onde a presença de Deus habitava, que era um tabernáculo, onde esse tabernáculo, nele existiam 3 setores diferentes. Existia o átrio exterior, que é o lugar de fora, digamos assim. Existia o lugar santo, que é uma sala interna. Existia o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. A gente até canta uma música, no santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vê. Debaixo de tua graça é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Você já está denunciando seu tempo de crente, porque essa música já tem um tempo. O Santo dos Santos era um lugar onde a glória de Deus se manifestava através de uma fumaça mesmo. Existia a Arca da Aliança e naquele lugar a presença de Deus habitava. Existia um véu que cobria e que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou do Santo dos Santos. Se alguém entrasse no Santo dos Santos, na presença de Deus em pecado, se o sumo sacerdote entrasse nesse lugar em pecado, ele era fulminado na hora. Ele morria na mesma hora. Então o que acontecia? Fora, ele sacrificava um animal. E ele entrava com o sangue desse animal. E esse sangue desse animal era um sangue ou um sacrifício expiatório. O que é expiar? O que é expiação? Expiação é cobrir. Então imagina, o sangue era como se o sangue cobrisse, e aquele sangue do inocente fazia com que não o pecado dele mais valesse, mas a inocência ou a pureza daquele que foi morto no lugar dele. Então ele não tinha mais pecado, porque ele passou, o pecado dele foi coberto pelo sangue do animal que foi morto. Então ele entrava no Santo dos Santos e ele não era fulminado. Ele não era morto naquele momento. Porque ele estava coberto. E chegava, existia a Arca da Aliança, e na arca existia uma tampa por cima, que era chamada de propiciatório. Nesse propiciatório ele derramava o sangue do animal naquele lugar. E o que é propiciação? A morte de Jesus foi uma morte de expiação e uma morte de propiciação. O que é propiciação? Tornar Deus propício ao homem. Então Deus estava separado do homem, mas aquele sangue fazia Deus olhar para o homem e não ver o pecado do homem, mas ver a pureza do sangue derramado. E Deus se tornava propício, uma morte propiciatória, propício ao homem. Então o sumo sacerdote, representando o povo, ia e entrava na presença de Deus. Se aquele sacrifício fosse aceito, o povo teria um ano de prosperidade. Isso acontecia em uma vez por ano. E no Antigo Testamento a gente vai ver várias vezes se explicando como isso acontecia. Lá em Levíticos 17, 11, vai dizer: pois a vida de uma criatura está no sangue. Eu lhes dei o sangue sobre o altar para purificar vocês, fazendo expiação. Expiação, cobrindo. Fazendo expiação por sua vida. É o sangue dado em troca da vida, que faz a purificação. Aí lá em Hebreus, no Novo Testamento, Hebreus 9, 22, vai dizer: de fato, segundo a lei de Moisés, quase todas as coisas eram purificadas com sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão. Por melhor que fosse o sumo sacerdote, por melhor que fosse esse representante de Deus, ele sempre, em algum momento, ele pecava. Ele pensava alguma coisa impura, ele cometia algum erro, então não tinha como ele, pelo seu próprio mérito, entrar. Não, eu não vou sacrificar animal não, porque esse ano eu fui santo. Esse ano eu não pequei. Esse ano está tudo bem, eu vou entrar na presença. Tinha algum pecado. Era necessário um sacrifício de um animal. Era necessário uma cobertura, uma expiação e uma propiciação, para que ele pudesse representar Deus e trazer Deus, a bênção de Deus para a humanidade. Daqui a pouco a gente vai chegar em Jesus.
Tudo isso está simbolizando Jesus. Você está vendo que tudo isso está apontando para Jesus, alguém perfeito, alguém sem pecado, que é morto por alguém que é pecador. E o sangue dele é derramado completamente para cobrir o pecado de alguém culpado, para expiar, para purificar, para propiciar, tornar Deus propício ao homem. Esse sacrifício do animal era algo que era feito temporário e que só cobria o pecado de uma pessoa. Mas desde a fundação do mundo já havia sido providenciado alguém que na plenitude dos tempos, que no tempo certo viria para cobrir os pecados de toda a humanidade de uma vez por todas. Lá em Romanos 6, 23 vai dizer: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Olha, a paga pelo pecado é a morte. Mas o que Deus deu, o dom quer dizer presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, a vida eterna através de Cristo Jesus nosso Senhor. Através dessa propiciação, através desse sacrifício dele. E a gente vai ver lá em Êxodo, no capítulo 12, escolhido para cada família deverá ser um cordeiro ou cabrito de 1 ano, sem defeito. Passem um pouco de sangue nas laterais e na porta superior dos batentes das portas das casas, onde Abraão deu início ao povo de Deus, ao povo escolhido. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 13 filhos, um deles não era líder de uma das tribos, então vamos contar 12. 12 filhos que se tornariam mais à frente os cabeças das 12 tribos de Israel. Então, Abraão, Isaac e Jacó, vende ele como escravo. Então, José foi vendido como escravo e o povo que comprou ele como escravo se mudou daqui de Canaã, a terra prometida, a terra que era deles, não era nem prometida, a terra era deles. Se mudou José e foi para o Egito, ser escravo aqui no Egito. Mas aí José interpretou o sonho de alguém. José foi preso, vamos resumir a história, você conhece a história. José trabalhou na casa de Potifar, a mulher de Potifar queria ter um caso com José. José disse: eu não vou fazer isso. Ela fingiu que ele tentou agarrar ele. Aí ele foi preso, chegou na prisão, interpretou o sonho de 2 homens que tinham sonhado, disse: a gente está com esse sonho aqui, o que é que vai acontecer? José tinha um dom da parte de Deus. E José disse: olha, você, os 2 homens, o sonho foi esse, só. Você é o seguinte, você servia lá a Faraó, você vai voltar a servir a ele. Agora tu vai morrer. Que sonho bom, hein? Me interpreta meu sonho aí, tu vai morrer. Foi assim que aconteceu com um deles. Aí ele disse: mas tu que não vai morrer, e não está nem com raiva de mim, porque tu está feliz que tu vai voltar a servir Faraó. Quando tu chegar lá, lembra de mim, diz a ele que eu sou inocente. Eles tiveram tempo para conversar, ele explicou, contou a história dele. Então ele disse: diz a Faraó que eu sou inocente. Passou, ele voltou a servir Faraó, não lembrou disso. 2 anos depois, Faraó teve um sonho, disse: rapaz, eu preciso de alguém para interpretar. Aí o abençoado lembrou, 2 anos depois: tem alguém na prisão que interpretou meu sonho, aconteceu assim, 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 contou a história a Faraó. Ele disse: chama ele. Chega José para falar com Faraó. Diz a Faraó. Faraó conta o sonho, ele diz: olha, o Egito vai passar por 7 anos de fartura, depois 7 anos de falta. No tempo de fartura, junta celeiros com semente, com tudo, porque aí no tempo de falta a gente vai ter. E arruma alguém desenrolado aí para fazer isso. Se quiser alguém assim, cheio de sabedoria, desenrolado, que interpreta sonho. Aí Faraó disse: oxi, onde é que eu vou encontrar alguém assim? Vai ser tu. Eu? É mesmo? Aí ele pega José e coloca como governador do Egito. Passa o tempo de fartura, depois vem o tempo de falta. Aí quando vem o tempo de falta, os faixa, gente boa, os irmãos dele, diz: vamos lá no Egito buscar comida, só no Egito tem. Vamos ver se a gente não morre. Aí vão. Quando chega lá, quem é que recebe ele? José. Aí José canta: quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora que eu estou na bênção vai se arrepender. Aí José diz: faz o seguinte, vai lá, busca o resto do povo, porque aqui vocês não vão sofrer não. Ele não cantou a música da vitória não, da vingança não. Ele disse: traz eles para cá, traz pai para cá,
porque aqui eu vou cuidar do painho, eu vou cuidar de vocês. Eles se mudaram, abandonaram a terra e vieram para cá. Passaram-se cerca de 400 anos, ou seja, obviamente eles morreram, nasceu filho, e um faraó que veio depois de alguns anos, ele não reconhecia o que José tinha feito e começou a escravizar o povo. Então aquele povo que era bem reconhecido, era bem tratado, passou a ser um povo escravo. Então Deus levantou Moisés para libertar o povo e levar o povo de volta para a terra prometida, Canaã. Então a terra prometida tinha gigante, tinha tudo. Deus disse, olha, eu dei essa terra para vocês, vão lá e conquistem. Não é que Deus era líder do MST e vai lá tomar a terra, não. Não era isso, a terra já era deles. Eles estavam indo para pegar a terra que já era deles. Então nesse tempo Faraó não queria libertar o povo. Então vieram 10 pragas como juízo de Deus contra ele. Cada praga simbolizava um Deus que eles adoravam. Então uma das pragas, a última praga, era morrer um primogênito de cada família, inclusive animais. O mais velho iria morrer, o primeiro de cada família ia morrer. Aí vem essa passagem que a gente leu, de Levítico, que fala nos umbrais das portas. Então quando o anjo da morte passasse, iria matar o primogênito de cada casa. Quando passasse na frente da casa do povo de morte, não toca no povo de Deus, porque ele está coberto pelo sangue. Oh, aleluia! E essa foi a última praga, porque depois dessa, Faraó disse, vai-te embora, menino. Desaparece daqui vocês. Aí depois dessa praga, ele demora mais para crescer e para ficar no ponto. Como eles precisavam comer e sair nas pressas, esse pão asmo, sem fermento, simbolizava essa saída às pressas. E essa bebida amarga simbolizava o amargo anualmente, a festa da Páscoa, que acontecia no mês Nissan, que para nós é de março a abril. O ano para o judeu começa no mês Nissan. Eles não têm esse calendário gregoriano que nós temos. É o Páscoa. Quando Jesus veio e ele foi ser morto, você lembra que Pilatos disse, olha, na Páscoa a gente libera alguém, a gente libera um. Ou seja, Jesus foi morto exatamente no período da Páscoa. E ele era o Cordeiro passa sobre nós, para que a morte não tivesse acesso às nossas vidas, para que o pecado não tivesse mais separação entre nós e Deus. E ele fez esse acesso novamente. Aleluia! Ou seja, a presença de Deus estava no lugar santíssimo. O véu do templo se rasgou. A presença de Deus fez. Aleluia! Deus não está preso. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, quando Paulo escreve algumas instruções para Timóteo, ele diz, olha, eu te escrevo essas coisas para que, acho que é no versículo 15 do capítulo 3, para que, se eu tardar, você saiba como proceder na casa de Deus. A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ou seja, a casa de Deus, é a igreja, casa de Deus. Mas Deus não habita num lugar, olha, aqui é a habitação de Deus, aqui é a presença de Deus. Não, depois do sacrifício de Jesus, o véu do templo. E Deus veio habitar dentro de um animal do rebanho para o holocausto. Será um macho sem defeito. Apresente-o à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. Coloque a mão sobre a cabeça do animal, e o Senhor o aceitará para purificação, fazendo expiação por ele. Lá em Levítico 16:30 vai dizer, naquele dia o sacrifício será feito para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. Lá em Êxodo 29, sumo sacerdote, em seguida você o matará diante do Senhor, à entrada da tenda do encontro, ou seja, fora, na entrada da tenda do encontro. Pegue um pouco do sangue e unte com os dedos as pontas do altar. Sacerdote, ou seja, aquele que representava Deus, sacrificava e ia fazer pedidos a Deus pelo povo, representar a Deus, acessar a presença de Deus. Cristo, porém, não com o sangue de bodes e bezerros, como era feito no Antigo Testamento, entrou no lugar santíssimo, o lugar onde habitava a presença de Deus, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu a redenção eterna. Aleluia! Aleluia!
E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas você sabe que Isaías, ele escreveu isso profetizando a vinda de Jesus, dizendo: eu quero resgatar essa comunhão com o homem. É necessário um sacrifício perfeito. O homem não consegue fazer esse sacrifício perfeito. Então, tem a expiação através do sacrifício de Jesus. Quando eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, é como se eu pegasse o sangue dele e eu derramasse sobre mim, onde o anjo da morte não tem mais poder sobre a minha vida, onde o diabo não tem mais poder sobre a minha vida, onde o pecado não tem mais poder sobre a minha vida, onde a condenação não tem mais poder sobre a minha e sobre a tua vida, porque você foi lavar. A morte foi que nos purificou, essa morte foi que pagou o preço, a redenção pelos nossos pecados, e nós podemos, a partir de então, entrar confiadamente junto ao trono da graça. Nós fomos justificados por Ele. Todo o preço que Ele pagou foi para que eu e você não precisássemos pagar. Você não foi chamado para ter uma vida de sofrimento. Por mais que no mundo você vai passar por aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Então nós não fomos chamados para abrir os olhos do nosso entendimento, para percebermos a grandeza do que Ele fez. Paulo lá em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 5, ele diz: por isso também eu, tendo ouvido dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual a esperança do vosso chamamento, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Entenda quem você é em Cristo, meu irmão. Você foi chamado para reinar em vida. Você foi chamado para estar acima, não abaixo, para ser cabeça e não cauda, para governar e não ser governado pelas circunstâncias, pelo diabo, para não estar baixando a cabeça para as circunstâncias que o diabo levanta na vida da gente. Ele não pode te parar, ele não pode te derrotar. Aí você diz: ei, eu sou lavado, olha o sangue dele aqui. Aí Deus olha para você e ele não vê um pecador, ele vê alguém lavado, porque ele vê o sangue de Jesus te cobrindo. Ele olha para você, ele não vê o teu pecado, ele vê a tua redenção, ele vê a expiação que Jesus fez. Lá em João 1,29 vai dizer: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! No Antigo Testamento, o Cordeiro tirava o pecado do sumo sacerdote. No Novo Testamento, Jesus vindo, João diz: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Mateus 27:51. Lá em Hebreus 4:16 vai dizer: portanto, acheguemo-nos, portanto, na versão árabe vai dizer: acheguemo-nos. Se eu sei que o pecado faz separação entre mim e Deus, eu sei que a presença de Deus é santa, que na presença de Deus não pode haver pecado, porque esse pecado faz na nova aliança, na nova dispensação. O sacrifício perfeito foi feito através de Cristo Jesus. E eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Jesus vem e me cobre com o seu sangue. E aí o escritor de Hebreus diz: olha, portanto, por causa desse sacrifício, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Meu irmão, o preço foi muito alto que foi pago para que eu e você pudéssemos ter acesso a esse trono da graça. A gente não pode tratar isso como uma coisa comum. A gente não pode tratar isso como uma coisa sem valor. O preço foi pago, meu irmão, foi muito alto. O povo do Antigo Testamento não tinha esse acesso à presença de Deus. Você não está entendendo isso? Era como se só eu pudesse ter acesso à presença de Deus. Agora eu venho para vocês e digo: olha, Deus falou isso, Deus disse isso, você sente? A vida cristã não se trata de sentir, mas o sentir é um presente. E aí nós podemos achegarmos-nos confiadamente. Não é só o sumo sacerdote, não é só o líder, não é só o pastor. Todos nós temos a mesma posição diante de Deus. Que posição? De justos,
justificados. Eu não sou pecador, não. Você não peca não, pastor? Peca. Mas eu não sou pecador, porque eu não vivo mais debaixo do jugo do pecado. Você não vive mais debaixo do domínio do pecado, porque a graça cobriu uma multidão de pecados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Vamos ficar com a tua família. A ceia é algo sagrado, assim como a tua casa é um lugar sagrado. Multiplica pães, o povo come abundantemente. Depois o povo vai de novo atrás de Jesus em outro lugar. Jesus com discernimento de espírito e palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, essa palavra que eu estou dando. Então deixa eu dizer a vocês, quem não comer da minha... A gente pregou sobre a aliança de sangue recentemente. Você viu que uma aliança de sangue era dois povos que faziam uma aliança, onde se misturava em um cálice o sangue de duas pessoas. Os dois misturavam e bebiam, e era feita uma aliança, onde um precisava estar intimamente ligado ao outro. Onde o que um precisasse, se o outro tivesse, ele teria que ceder. Onde qualquer povo que se levantasse contra um dos dois, teria se levantado automaticamente contra o outro. Porque os dois iriam lutar para defender qualquer um dos dois. Era uma aliança, era um pacto de sangue inquebrável. E Jesus estava dizendo, olha, vocês não devem vir aqui só para comer do que eu tenho para dar a vocês. E alguns começaram a se levantar e ir embora. Então Pedro vira, Jesus, o povo está indo embora. Aí Jesus vira para Pedro, muito preocupado com o povo indo embora, e diz, vocês não querem ir também não? Então Pedro diz uma frase icônica, Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia! Você não pode ficar indiferente a isso. Nós não podemos ter uma vida indiferente a esse sacrifício de Jesus. Porque o preço foi pago, o sangue foi derramado de alguém perfeito por alguém cheio de defeito. De alguém perfeito e merecedor de tudo por alguém que não merecia nada e merecia o inferno. Ah, pastor, mas eu não acredito que fulano tão bonzinho vai para o inferno. Fulano é alguém sem pecado? Porque se ele for alguém sem pecado nenhum, aí ele vai pelo sangue. E aí ele pode entrar confiadamente junto ao trono da graça. E aí ele pode entrar quando Jesus voltar, que está para acontecer a qualquer momento. Que o povo de Deus vai ser arrebatado. E aí a gente vai chegar naquele lugar onde as ruas são de ouro. Ele vai abrir aqueles portões gigantes. O lugar onde não tem sol, mas é dia. O lugar onde não tem noite, porque a glória que ilumina é a glória de Deus. Deus é a própria luz. E aí ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, entrem para o gozo do teu Senhor. O dia glorioso. Aleluia, tá chegando, tá chegando. Tá chegando. E a gente vai louvar. Mas antes eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não foi lavado por esse sangue, que ainda não recebeu a Jesus como Senhor da sua vida. Eu não gosto da expressão aceitar Jesus, porque parece que Jesus é um pobre coitado pedindo aceitação. Eu até entendo a expressão, mas eu não gosto, porque Jesus não está pedindo aceitação. Jesus não precisa de mim nem de você, mas Ele quer a mim e a você. Quer tanto a ponto de ter entregue a sua vida. Ah, eu vou matar ele de novo. Não, Ele já matou e o sangue dele, Ele já morreu e o sangue dele está disponível.
É só você dizer, eu quero Jesus. Aí você vem aqui à frente. Aí eu pego esse sangue dele e derramo sobre você. Espiritualmente é isso que acontece. Você é lavado pelo sangue de Jesus. Ou talvez você tenha sido lavado, mas em algum momento você se sujou e ficou longe. Aí Jesus diz para você, volta. Alguém aqui para receber Jesus como Senhor ou se reconciliar com Ele, levanta a tua mão. A gente vai orar por você, vai celebrar a tua redenção. Mas deixa eu dizer algo para você. Essa é uma decisão consciente. Não precisa de emoção, não precisa de choro. Só precisa de uma decisão. Eu quero Jesus. Às vezes alguém diz, mas eu não sinto. Não é sentir. A fé não tem nem nada a ver com o sentimento. Pode até vir um sentimento. Pode até você chorar, como muitos choram. Mas você pode fazer uma decisão consciente, sem nem chorar. Sem nem se emocionar, sem nem se arrepiar. Dizer, eu quero Jesus. Céu, inferno. Salvação, condenação eterna. Vida eterna, morte eterna. Aí ele diz, ei, eu ponho diante de você vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Ninguém vai poder dizer naquele dia, olha, eu não sabia. Que a Bíblia diz que o homem é indesculpável diante de Deus. Mesmo aquele que nunca ouviu falar de Jesus é. Por quê? Porque a natureza fala do Criador. Basta olhar para a natureza e ver que alguém muito inteligente criou tudo que nós vemos. E você, não apenas por causa da criação, mas porque você ouviu falar de Jesus. Você viu o plano da redenção por você. E você entrega a tua vida a Jesus. Quem é você? Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Mas é uma decisão. Vem para cá, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Bem-vindo, viu? Teu nome? Victor. Victor. Aleluia! Victor decidiu entregar a vida a Jesus. Mais alguém? Tem quantos anos, Victor? 13 anos. Decidiu entregar a vida para Jesus. Corajoso. Não se importou com nada. Aleluia! Manhã de salvação. Seja bem-vindo. Seu nome? Como? Bruna. Victor e Bruna. Deixa eu dizer uma coisa a você. Tem gente que vem para a igreja, já se acostumou a vir para a igreja. Até diz que faz parte daquela igreja ali, verbo da vida. Mas, meu irmão, se você não entregou sua vida a Jesus, está faltando o mais importante. Porque fazer parte de uma igreja é a consequência de nascer de novo. Não é isso que faz você salvo. O que faz você salvo é confessar publicamente Jesus como Senhor da tua vida. Quem é você que está nessa condição? Vem para cá. Precisa fazer essa confissão. Vem para cá, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Como? Fale. Aleluia! 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 É isso, Páscoa é isso. É eu reconhecer. Aleluia. Aleluia. Tá saindo aí? Aleluia. Reconhecer o sacrifício de Jesus. Não foi em vão, não foi em vão. Tem mais gente.
é você. Seja corajoso. Ou corajosa. Levanta a tua mão e vem aqui à frente. Começar uma nova vida com Jesus. Aleluia! Vem pra cá. Aleluia! Pedro, bem-vindo, viu? Glória a Deus! Glória a Deus! Eu estou querendo louvar o Senhor, a gente junto com essa música, nos redimiu com seu amor, com o seu sangue nos purificou, e a gente vai louvar juntos, e vocês vão louvar como nunca, porque vocês vão louvar sendo uma verdade isso, que vocês foram redimidos por esse amor, que vocês foram purificados com esse sangue. Mas tem mais duas pessoas. Eu vou ser mais específico. Tem um homem e uma mulher. É uma escolha sua vir ou não. E não é para fazer medo nem nada não, mas você não pode reclamar da consequência se decidir ficar longe. Você vem, a gente vai louvar. Você vem. Olhem para mim, vocês aqui na frente. Victor, Bruna, Pedro e Farley. Vocês, lá em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8, vai dizer: porém o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Como é que eu sou lavado com esse sangue? Crendo com o coração que Jesus morreu e ressuscitou, e confessando com a boca. Vocês creem que Jesus morreu e ressuscitou para dar vida eterna a vocês? Então digam: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu e ressuscitou para me dar vida eterna. E daqui para frente, a minha vida é do Senhor. Aleluia. Estende tua mão para cá. Vamos orar por eles. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por essas 4 vidas que hoje decidem se entregar ao Senhor. Obrigado, Pai, por um novo tempo em suas vidas. Obrigado, Pai, pela tua salvação os alcançando. Obrigado pelo teu sangue, Senhor Jesus, os lavando nesse momento. Obrigado porque daqui para frente a vida deles nunca mais serão as mesmas. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Agora vocês dêem uma olhadinha para a nova família de vocês. Agora sigam esse casal aqui abençoado. Eles vão dar umas instruções para vocês. Aleluia. Agora vamos louvar o Senhor. E nesse momento, se você quiser vir, você vem. Enquanto a gente louva, você vem. E a gente ora pela tua vida. Nos trouxe para o reino do amor, graça real. Na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós.
teu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Nos rendemos ao teu nome, que é sobre todo nome. Não há outro igual ao teu. Tu reinas sobre nós, Jesus. Rendemos ao teu nome, que é sobre todo nome. Não há outro igual ao seu. Tu reinas sobre nós, Jesus. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mar, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Aleluia. Aleluia. A Bíblia vai dizer, lá em Romanos 4:25, que ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Você é justo diante de Deus. Mas essa posição de justo, ela indica e pressupõe também uma vida entregue a Ele continuamente. Mas meu irmão, não esquece o mais importante. Essa é uma decisão diária que vai muito além da emoção. Teve gente que chegou aqui à frente hoje chorando, teve gente que chegou sem chorar, teve gente que chegou emocionado, teve gente que chegou sem se emocionar. Mas o choro e a emoção vão passar. Mas a decisão precisa permanecer todo dia. Com choro ou sem choro. Com emoção ou sem emoção. Com vontade ou sem vontade. Porque nem todo dia vai dar vontade de servir. Nem todo dia vai dar vontade de vir à igreja. Nem todo dia vai dar vontade de adorar. Mas não é vontade. Porque a gente não faz o que quer. A gente faz o que é necessário fazer. Nós somos adultos. O mais jovem aqui é adulto também, porque tem entendimento do que eu estou falando. Nesse contexto, todos somos adultos. Você que trabalha, você não só vai trabalhar quando você tem vontade. Por quê? Porque é um compromisso. Você que é casado, você não só vai para casa quando tem vontade. E você, quando está chateado, você não sai de casa. Pelo menos não deveria. Sair de casa, eu digo, para não voltar mais. Você pode sair de casa para tomar um ar na praia, mas depois você volta para casa. Por quê? Porque você tem aliança, porque você tem compromisso. Então tenha uma aliança com Jesus. Tenha um compromisso com Jesus. Uma aliança não se quebra quando você está sem vontade. Decida todos os dias se santificar. Decida todos os dias buscar o Senhor.
Decida todos os dias ser sério com o Senhor. Chegará um dia da prestação de contas e vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena eternamente. Então decida estar com o Senhor todos os dias. Quero perguntar também se existe alguém aqui que tem algum sintoma de enfermidade sobre o seu corpo e quer ser curado, voltar para casa curado. Vem aqui à frente para a gente impor a mão sobre você. E através das suas feridas, através das chagas dele, nós fôssemos sarados. Todo o preço que Jesus pagou, ele pagou no nosso lugar. Ou seja, a doença não é legal em você. Por quê? Porque existe um sangue te cobrindo. Você sabe que o teu corpo é a tua casa aqui na terra. Você não é o teu corpo, mas ela é a tua casa. Você é um espírito que habita em uma casa, em um corpo. Só que no Antigo Testamento, na passagem do anjo da morte, o sangue foi passado nos umbrais. Para quê? Para que a morte não tivesse acesso à casa. A doença não tem acesso a essa casa, não pode ter acesso a essa casa. Por quê? Porque o sangue de Jesus te cobriu, te lavou. Então você é curado e sarado. E como nós alcançamos isso? Pela fé. Não é sentimento, é fé. A Bíblia diz que Jesus impunha as mãos sobre os enfermos e eles eram curados. No lugar onde o povo tinha menos fé, imporão a mão e esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Ou seja, em meu nome. Ou seja, é o próprio Jesus fazendo através de nós, quando nós fazemos no nome dele. Então, quando eu impuser as mãos sobre vocês, não vejam Guilherme impondo as mãos sobre vocês. Vejam Jesus impondo as mãos sobre vocês. E dizendo, olha, essa dor aqui, ela é minha, me dê. Essa doença aqui, ela é minha, me dê. Eu já paguei o preço para você não ter. Só que aí vocês vão sair daqui desse momento de culto. E vocês vão voltar para suas casas. Mas entendam que o mesmo Jesus que opera aqui, ele continua operando nas suas casas. Não aceitem a dor voltar. Não aceitem a doença voltar. A mesma fé que cura é a fé que mantém curados. Amém? Então não aceitem. Nós fomos chamados para andar em saúde divina. Estende tuas mãos para cá, Adriana, vem cá. Libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor.
verdadeiro, amor verdadeiro reinou sobre o mal. Na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro reinou sobre o mal. Na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Nos rendemos ao teu nome, que é sobre todo nome. Não há outro igual ao teu. Tu reinas sobre nós, Jesus. Nos rendemos ao teu nome, que é sobre todo nome. Não há outro igual ao teu. Tu reinas sobre nós, Jesus. Tu reinas sobre nós, Jesus. Graça sobre o mal, na cruz venceu. Cheio do Espírito Santo, abre-se a oportunidade de você ser cheio do Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em novas línguas. Quando você nasce de novo, lá em João 14, Jesus disse: olha, eu vou e vou enviar um outro Consolador para estar com vocês. É importante para vocês, é bom para vocês que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador não virá, ou seja, um outro igual a mim, para ser cheios por completo. É nos colocarmos numa posição de sermos cheios do Espírito Santo. E um dos dons, uma das manifestações, a primeira que nós vemos em Atos é o falar em novas línguas. Revestimento de poder. Falar em novas línguas, fluir nos dons. Creem nisso? Olhem para mim. Olhem para mim. Creem nisso? Já nasceu de novo. Já confessou Jesus como Senhor. Do Espírito. Então é o Espírito que concede. Então o dom está onde? Se o Espírito Santo está dentro. Dentro de vocês. E algo que está dentro. O que eu preciso para que se manifeste? Colocar para fora. Não é isso? Então nós fazemos isso pela fé. Não é embolar a língua. E não é ficar pensando em línguas. É falar em novas línguas. Quando nós impusermos as mãos sobre vocês, coisas que operam em nossas vidas vão passar a operar na vida de vocês, mas com o Espírito Santo que já está dentro de vocês. Amém? Então, pela fé, quando impuser as mãos, deixa sair as línguas. Se ficar pensando, se ficar racionalizando, não vai sair. É só colocar para fora e falar. Amém? Você que ora em línguas, ore em línguas no teu lugar. E brababa, soconom.
orando em línguas. Coloca força nisso. Coloca intensidade nisso. Coisas são geradas enquanto nós oramos em línguas. Coisas são geradas dentro de nós. A nossa fé é edificada. Coisas são geradas no reino do Espírito. Então nós não podemos ficar passivos a isso. Ore em línguas com intensidade, intensidade, intensidade. E brababo, sacaná. Aleluia.